Eu sempre costumo falar, né, nas aulas que a segurança e a soberania alimentar, elas são questões aí multidisciplinares, né? Tanto é que a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e também os programas, né, que existiram aí no passado recente, né, eles eram todos articulados interministerialmente, ou seja, entre vários ministérios, né, porque quando você fala de segurança alimentar, você inclui aí a saúde, a educação, né, o Ministério do Trabalho. Então, são várias as, as partes da sociedade, né, que precisam funcionar corretamente para que as pessoas tenham alimento, né, e esse alimento chegue a essa população, né, e que seja de qualidade, tenha uma qualidade nutricional, né, para que isso não seja o ato só de se alimentar, um ato de nutrir. A gente sempre fala que o ato de se alimentar também é um ato social, né? Quando você tem acesso à alimentação e aquilo vai te abastecer, te nutrir, né? Você também está fazendo naquele momento de se alimentar algo social, né? Quando a gente pensa que nós ainda temos muitos, né, milhares de brasileiros, milhões de brasileiros que estão novamente passando fome, né? Isso aí é algo que é resultado, né, de uma desigualdade social enorme que nós temos no nosso país, né? Pouquíssimas pessoas têm muito dinheiro, têm muita riqueza, e a maioria, né, da população acaba não tendo acesso à condição mínima para a vida, né? Que é a gente se alimentar aí 3, 4 vezes ao dia. E quando a gente então para pensar que nós estamos nesse ambiente, nós fazemos parte dessa sociedade, também cabe a nós fazermos a pergunta: o que, que é que eu faço, né, para minimizar isso aí? Ou o que é que eu posso, né, começar a fazer, se eu ainda não faço? Qual é o meu papel, né, enquanto cidadão? Eu sei dessa realidade, né? Sei que isso acontece e muito aqui no país, mas ao mesmo tempo eu me esquivo, né? Eu observo só, fico como espectador desta triste constatação. Mas isso aí daí também não resolve. Eu não estou dizendo que nós somos, que nós, né, sociedade civil aí tenha que resolver esse problema, porque isso vem acontecendo no Brasil há décadas, né? Então, nós não temos muito, né, o que essa mudança ocorreu num determinado tempo, que eu lembro que em 2014 nós saímos, né, da linha da pobreza, ou seja, nós não tínhamos mais, com algumas poucas exceções, brasileiros passando fome, né? E isso, então, foi graças ao programa Fome Zero que ocorreu no país. O Fome Zero e todos as raízes derivadas do programa, né? Então, o Bolsa Família, assistência social trabalhou muito nessa época, acompanhando essas famílias, né? Não somente se você só der dinheiro, né? E imaginar que aquele dinheiro vai ser utilizado para compra de alimentos, né? Não adianta, você tem que acompanhar, né, se realmente aquela verba, aquele que foi destinado para essas famílias foi utilizado na alimentação, né? E uma coisa bem interessante dentro do programa que foi assim casada a doação do dinheiro com
a permanência, né, dos filhos na escola, e também com o cartão, né, cidadão, o cartão do SUS, né, para consultas, para acompanhamento, para vacinação das crianças. Então, isso fez com que esse programa fosse já melhor organizado, né? Não foi só dar simplesmente o dinheiro, né? Essas famílias, elas eram acompanhadas mensalmente, né? E aí, então, para piorar a situação da segurança alimentar, nós tivemos a pandemia, né? Então, nessa questão aí da pandemia, piorou muito os nossos índices, piorou muito, né? Mais pessoas passaram a não ter, né, acesso à alimentação adequada. Então, são várias coisas, né, que culminam, né, nessa questão de insegurança alimentar que a gente vive no país, né? Não é de hoje. Passamos um momento mais suave aí em alguns anos, mas hoje estamos novamente, né, com essa questão bastante preocupante, né? Bastante preocupante mesmo. Até eu vou colocar lá no Moodle uma aula já gravada, que eu gravei no ano passado, sobre um relatório, né, de um instituto de pesquisa que trabalha com a questão da segurança alimentar, né? Mostrando dados, assim, bem, esses mesmos que eu falei, acabei de falar para vocês, né? De muitas pessoas sem acesso, né? À alimentação. Então, se um ser humano ele não se alimenta, né? Imagina se ele vai conseguir estudar, trabalhar, fazer as outras atividades, né? Do dia a dia. Então, a alimentação, querendo ou não, é primordial, é fundamental, né? É dali que nós retiramos energia para as demais atividades. Então, se você não tem essa alimentação, é muito difícil, muito complicado, né? Um ser humano desempenhar aí as outras atividades diárias. Então, compromete não só a alimentação, mas compromete toda uma outra parte, né? A vida social, a vida econômica, né? Porque quem não se alimenta, como é que vai trabalhar, né? Como é que vai dar conta, né? Das atividades que tem para desempenhar. Eu vi uma pergunta no chat, eu vou colocar as aulas para vocês, tá? Eu vou colocar o material daí. Eu não coloquei ainda, mas eu vou pôr o PowerPoint para vocês. Facilita também, né? Para vocês estudarem os conteúdos. Sim. E outra coisa, acrescentando ali, às vezes, daquele documentário que a senhora colocou da última aula, também a gente que se alimenta, que tem acesso, se alimenta mal, né, professora? Não, naquele último documentário ficou bem claro ali, desde criança até adulto ali, que vai as consequências, né? Desde criança leva as consequências até a vida adulta ali daí, É, e, por uma má alimentação, né? é, e assim, como é que eu vou. Eu tenho uma frase que eu gosto, assim, que eu vi essa semana de novo, que diz bem assim: abra menos pacotes, né? E descasque mais. Então, esse simples slogan, né? Abra menos e descasque mais, ele quer dizer muita coisa, né? Que a pessoa, o indivíduo deve o quê? Evitar, né, os alimentos industrializados e comer mais as frutas, né, os legumes, as verduras. Achei bem interessante porque ela é bem curtinha, né, e resume de uma forma brilhante a questão alimentar. Sim, até aquele entrando nesse assunto ali, no documentário ali, aquelas crianças que pergunta, o repórter perguntava no documentário o que que era um brócolis, o que que era uma Pimentão, beterraba, eles não sabiam, né? não. Tudo que era empacotado sabiam, mas aí perguntava o que que era um brócolis, eles não sabiam o que que era.
Pensa que realidade mais assustadora isso, né, gente? Porque as crianças, elas aprendem, né, com os hábitos alimentares das famílias, né? Então, imagina se isso não faz parte, né? Imagina não conhecer as frutas, não conhecer as verduras, né? É muito triste isso, com uma idade aí de 8, 9, 10 anos, 12, 13, né? Já alguns adolescentes que não conhecem, que nunca provaram, que não sabem, né? A importância de uma alimentação adequada. Então, esse documentário, ele é impactante, né? Quando você vê aquela criança primeira que aparece naquele tamanho, né? Fazendo aquele berreiro, porque queria o salgadinho, e queria refri, né? Lá no Amazonas, e o pai e a mãe ali, né? Tentando não dar e coisa, e até que daí cedem e dão. Aí o pai senta junto e come junto o salgadinho e toma refri, né? Qual é, eu pergunto para vocês, qual é a chance daquela criança se tornar um adulto saudável em relação à alimentação? Pode falar, Tatiana. Você ergueu a mão? Bom dia. Oi. Professora, é bem impactante mesmo esse documentário, só que nem assim, ó, é bem difícil, que nem eu tenho 2 filhos, que nem o meu menino mais velho, assim, ele foi provar refrigerante com 6, 7 anos, porque ele entrou na invernada e aí todo mundo tomava refri, ele começou a se sentir excluído, sabe? Porque eu sempre Uhum, fazia suco natural, assim, para ele. E uhum, aí, a partir dali, ele não parou mais, tipo, foi uma coisa viciante, assim, para ele, né? E é que sim. nem a minha menina, que tem 4 anos, ela, assim, já foi totalmente diferente, né? E nem o primeiro filho também, tu cuida mais, tu tem mais aquela proteção, né? E Sim. ela, assim, já provou e é bem difícil. Não é fácil isso aí. Não, não é, a gente sabe, eu também tenho, assim, os meus filhos, um tem 9, outro tem 12, e até a idade ali dos 3 aninhos a gente coordenava, né, a alimentação. Muito bem. O Gabriel, o mais velho comeu doce, assim, um docinho e coisa com 2 anos. Antes dos 2 anos eu não dei nada para ele com açúcar. O menor já não foi assim, né? Porque tinha o maior que comia as coisas assim, e o menor já logo começou a comer doce, né? E mamadeira, por exemplo, o mais velho tomava sem nada, só o leite, né? E o mais novo já é com Nescau. E hoje eu vejo que o mais novo, assim, ele gosta muito de doce, né? Então, por quê? Porque já viciou esse paladar dele para o doce desde pequenininho, né? Não por uma questão de a gente estar tá oferecendo ou dando, né, para ele, mas ele via o mano comer, queria comer também, né? Mas uma coisa a gente tem que estabelecer na nossa rotina, assim, ó, por exemplo, refrigerante, né, Tatiana? Se você dá para ele todos os dias ele vai querer, cada vez mais, porque ele vicia mesmo, ainda mais se for Coca-Cola, né? Estabeleça um limite, assim, ó, vai ter o refrigerante no domingo, né? Coisas assim, ó, bolachinha recheada, salgadinho, essas coisas que tem, né, as guloseimas, vamos dizer assim, não compra, né, dia de semana, não dê acesso, né. Aí, tipo, sábado, domingo, sim, permite que consumam alguma coisa, né, porque a gente também tem o outro lado, como você falou, né, ele não tomava nada, só tomava suco, e aí começou a se sentir excluído, né, no grupo de dança. E é bem isso mesmo que acontece, né? As crianças se sentem assim um ETzinho, né? E aí a questão de todo mundo tomar e todo mundo ter acesso acaba sendo muito, né, impactante. E acaba que a criança quer fazer parte do grupo, né? Pode falar, Diogo.
Eu tinha um conhecido meu que ele trabalhava no supermercado, né? Daí cada tarde, assim, uma parte da tarde, ele ia lá e tomava refrigerante. Ia lá comprar um refrigerante e tomava, né? Uhum. Daí foi que num dia ele tava numa festa, um almoço, assim, numa festa, ele desmaiou. Levaram ele pro hospital, daí fizeram o exame, descobriram que a diabetes dele estava altíssima. Hoje em dia ele não pode botar 1 grão de açúcar na boca por conta disso. É isso aí. Eu ia falar já disso, né? Consumo excessivo aí de refrigerante vai resultar, né, provavelmente no desenvolvimento de diabetes, né, do tipo 2. E no momento que o indivíduo desenvolve a diabetes tipo 2, é difícil, né? É muito difícil porque você tem que controlar tudo que você come, né? Você não pode ingerir mais açúcar, né? E açúcar que eu digo é macarrão também, que se transforma em açúcar no organismo, é arroz, é mandioca, é batata, tudo que é carboidrato, né? Que se transforma em carboidrato no organismo depois. Então, é altamente comprometedor, né? E aí que se torna mais difícil, né, professora? Que é de uma hora para outra tu se regrar tudo de novo. Não é Uhum. aos poucos, né, que tu vai tendo que mudar. É uma mudança radical ali de uma hora para outra, que se torna bem complicado. Eu tenho minhas duas filhas, minhas gêmeas, têm 8 anos. Só que desde pequenininha a gente acostumou elas Claro, não vou dizer porque é praticamente impossível a gente não dar ali um salgadinho, que nem a senhora disse, um refri, um salgadinho, às vezes em quando, controlado, mas é praticamente impossível não fornecer, né, esses alimentos assim. Só que de uma maneira mais regrada. Só que desde pequenininha até hoje elas comem e gostam disso, brócolis, couve-flor, beterraba, essas cenouras, coisas, mas desde pequena a gente implantou esse cardápio para elas para não para tentar, né, minimizar tudo esses problemas desse só bobagem que nem a gente diz aqui, só comer bobagem, isso aí É, não dá, né? que bom que elas comem tudo isso, né, de verduras e tal, porque isso é bem importante, né? A Deusa quer falar? Sim, foi falado ali também da ingestão de água, né? Tem pessoas que tomam só refrigerante, nós aqui, né, no sul, chimarrão, o dia inteiro, e nosso organismo precisa de água, água limpa, né? Uma vez eu vi um especialista falando que assim como a gente não lava a roupa com água suja, com água usada com chá ou com café, a gente não pode tratar assim, né, o nosso organismo. Então, precisamos tomar água, assim como o Jonathan falou de um amigo, tem um amigo nosso que ficou, teve pedra na vesícula e pedra nos rins, e, e de repente ele estava com muitas dores, porque a pedra do rim estava por expelir a pedra, e disse que a dor é muito forte, né? E o médico falou para ele que ele tinha que tomar água, que aquilo era resultado dele tomar só refrigerante e chimarrão, a Coca-Cola e o chimarrão. Então, é bem fácil da gente esquecer de tomar água se tem um outro líquido que a gente toma muito, porque a gente se sente saciado, só que precisa tomar água. Sim, isso é bem importante também, Deusa. A água é fundamental, né? Se a gente for pensar que o nosso organismo tem 85% de água, né? Imagine, tudo é líquido por dentro, né? Da gente, tem os processos de transpiração também. Então, a água é vida, né? A água é fundamental. Então, bem importante você lembrar isso, porque às vezes realmente a gente toma chimarrão em excesso, né? Que também não é benéfico, né? Acaba tomando muito chimarrão, lava o estômago, né?
muito chimarrão também baixa a nossa pressão sanguínea, tira os nossos eletrólitos, né? Então tem que tomar cuidado com a quantidade desses chimarrões, né? Não pode tomar em excesso. E a questão daí das frutas, dos vegetais, é que é a nossa fonte de fibras, né? Então, vocês já devem ter ouvido aquela expressão também que diz que intestino saudável é o organismo saudável, né? A nossa saúde, ela inicia principalmente aí na questão intestinal, né? E da onde que nós vamos ter, né, as fibras que são tão importantes, e também junto com a água nessa questão intestinal, né? É única e exclusivamente dos vegetais. Dos vegetais também que vêm as nossas vitaminas, né? As vitaminas do complexo, as lipossolúveis, as hidrossolúveis, né? Então, o nosso maior aporte vitamínico, né, que nós precisamos, vem dos vegetais, não vem dos outros alimentos, né? Para nossa estrutura física, nós temos então a proteína, né, que vem do leite, da carne, dos ovos, do trigo, né? A gordura já está implícita nesses alimentos também, nós temos, e ainda a gente faz as preparações culinárias utilizando os óleos, né, que também são importantes, né? Não fritura, mas você utilizar o óleo. Ninguém cozinha sem colocar um pouquinho de óleo, né? Porque ele dá um sabor agradável ao alimento. Ele é um antioxidante, né? Tem vitamina E no óleo, então a gente precisa também desse óleo, né? E precisamos também tomar sol, né? A gente nunca pode esquecer da vitamina D, que é tão importante também para o nosso organismo, né? Para os nossos ossos, para fixar o cálcio nos ossos, né? Nós precisamos desse sol. Então, e a água é fundamental nesse processo, né? Então, nós precisamos tomar cuidado aí em vários aspectos, né? Para a gente ter uma vida saudável. Pode falar, Diogo. O que a professora acha? É mais saudável a gordura vegetal ou animal? Então, Diogo, nós podemos utilizar a banha, né, de porco ou o óleo vegetal. Tecnologicamente falando, tecnologicamente que eu digo na preparação mesmo culinária, né, a banha, ela tem um resultado muito melhor, né, do que o óleo vegetal em si. Por quê? Como ela é gordura saturada, ela está no estado sólido, então quando você faz, por exemplo, uma fritura, você cria, né, uma camadinha mais firme na parte externa do alimento. Isso te dá maior crocância, né? Podem ver, peguem uma batata aí para fazer batata frita, fritem no óleo e outra fritem na banha, para vocês verem o quanto mais crocante ela fica na banha, tá? E a banha, ela oxida menos, né? O processo de oxidação é quando o oxigênio se liga na dupla ligação do ácido graxo. E no caso da banha, ele não tem dupla ligação, ele é um ácido graxo saturado. Então, você não tem esse problema, né? A banha, ela rancifica, vamos dizer assim, muito menos. Já o óleo vegetal, ele rancifica, né, mais rapidamente. Então, ele pode ser usado, mas ele é mais problemático nesse sentido, né? E um alimento feito com óleo já rancificado e tal, tem o problema de formar dentro do organismo os radicais livres, né? E esses são daí, claro, bem prejudiciais, né? Eles são, na verdade, os que promovem o nosso envelhecimento, né? Mas, assim, de um modo geral, é melhor utilizar a banha mesmo, né? Mas
com parcimônia, né? Com cuidado, não em quantidades exageradas, não fazer fritura um dia sim, outro também, né? Que não é nem um pouco recomendável. Então, uma vez por semana, se fizer fritura ou duas, não vai ser um problema, né? Agora, o problema seria se todo dia, né? Você pega, a família tem o hábito de fazer, né? As frituras, aí isso compromete mesmo, né? Porque a gente sabe que um alimento frito, né, ele tem mais sabor, ele é mais convidativo, né, para a gente, ele tem mais um sabor, né, mais, assim, viciante também, né, então tem que tomar cuidado com isso. Isso serve tanto para fritura de que você mergulha os alimentos, quanto os X, hambúrgueres, né? Aqueles snacks, tem tanta coisa que é para fritar, né? Então tem que se tomar cuidado com isso também. Que isso, querendo ou não, vai influenciar, né? Vai influenciar aí a dieta alimentar como um todo, né? Sempre tem uma. Pode falar, Tatiana. Eu queria comentar sobre o documentário, que nem nele falava, né, que deveria ser passado nas escolas. Mas eu fico pensando assim, como é que pode ser tudo tão escondido da gente, né? Porque tem tanta coisa que a gente não sabe e que tem direito, que nem quando eu comecei a estudar para concurso, que eu fui estudar a Constituição, eu fiquei apavorada, porque são tantas coisas que tá ali e que não é passado para nós, que a gente não tem aquele conhecimento, não sabe que tu tem aquele direito, e que nem ali naquele vídeo falava sobre o marketing, né, que é feito, né, que as empresas fazem, tudo bonitinho, e por trás tem tudo isso, né, que prejudica, né, as crianças. Como é que pode isso, assim, ser escondido tanto de nós, né? E quando a gente para pensar que é a televisão, né, que é a mídia, né, ela veio assim, como que vamos dizer, que nem um rolo compressor passando em cima das casas, das famílias, né? Hoje eu vejo que isso diminuiu, né? Nos últimos 2, 3 anos aí a gente vê menos, não vê mais praticamente propaganda de alimento vinculada a personagens de filme infantil, né? De desenho animado, não se vê mais a ligação da alimentação com os brinquedos, né? Que a gente via muito isso no McDonald's, porque eu acho que foi finalmente proibido, ou pelo menos restringido, né? Utilizar, vincular, assim, a propaganda de alimentos que não são alimentos, né? Que são qualquer coisa menos alimento, com esse apelo, né? Porque daí, claro, a criança enxerga na TV, né? O iogurte da Frozen, né? Aí todo mundo quer. O Kinder Ovo, ou isso, aquilo, né? O McDonald's que dá os brinquedos, umas porcaria, né? Umas porcaria, aqueles brinquedinhos. Mas isso tudo é marketing, né? E que nem você falou, que não aparece explicitamente para nós, mas que está ali atrás, né? Tem um objetivo por trás daquilo, né? E isso é bem sério, porque as famílias ficam naquela situação daí, né? Mas não vai dar, né? A criança quer, vai no mercado, observa as coisas, acha legal, o amiguinho compra, o fulano tem, né? E você acaba daí também, como vamos dizer assim, sendo marginalizado, sendo discriminado dentro de um grande grupo, né? E isso é resultado dessas grandes empresas, né, que são enormes. Então, eu vejo que no Brasil isso, de alguma forma, não sei se foi uma lei restritiva ou de proibição, isso diminuiu bastante, sabe? Porque a gente via toda hora, né, na TV, principalmente no Cartoon Network e no
Nickelodeon, né, que são os canais para criança, essas propagandas, né, de alimentação vinculada a desenho infantil ou a brinquedos, né. Se isso foi feito, então é uma vitória aí do próprio Conceia, né, da sociedade civil organizada que conseguiu barrar isso aí, porque isso aí influencia muito, né. Outra questão que eu vejo que também aparece no documentário é a questão da salsicha, né. A salsicha, então, é um produto com alto teor proteico, né, mas que tem uma carga de aditivos enorme, né, muito grande mesmo. Então, ela tem um sabor que é bom, né, assim, para quem gosta, mas ali tem o monoglutamato de sódio, que também é um sal, né, é um sal de cura, um sal que dá o sabor e que vai viciando, né. Quando vê a criança quer comer salsicha 2, 3 vezes por semana, e isso não pode, né, a gente tem que restringir. Se muito, uma vez por semana, e olhe lá, né, tem que tomar cuidado, porque os aditivos ali, eles são bem preocupantes. Lógico que as indústrias utilizam na quantidade que, né, é máxima permitida, eles não vão estar utilizando acima do permitido e tal. Mas é um produto que a criançada gosta bastante, mas que tem que pôr ali um ponto de reflexão, assim, não pode comer em excesso, né? Até porque também ela é tem muito sal, né? Muito sal mesmo. Então, se você juntar, por exemplo, um cachorro quente mais um refrigerante, que a gente acha que só tem açúcar, mas tem sal também, né? Quando vê, você vai, pela alimentação, também promovendo o desenvolvimento de pressão alta, né? Que hoje vocês viram também no documentário, tem muitas crianças que já têm pressão alta com 9, 10 anos, né, gente? Isso é um absurdo. É muito triste isso, né? Pode falar, Deus. Mas interessante também que a gente vê ali que os pais, eles comem junto com a criança, né? Eles são um exemplo da criança. Viu algumas mães obesas ali, né, cuidando do filho já com um problema, com diabetes ou com pressão alta, ou com colesterol alto. E não adianta o pai dar para a criança se ele comer outra coisa, né? Não me odeiem por falar isso, porque eu Nossa, é verdade. sou mais velha, eu acho que todos aí têm um tempo de caminhada a mais, né? Eu tinha o hábito de não comprar refrigerantes e não fazer frituras em casa e colocar pouco óleo na comida, eu dosava o óleo. Mas uma coisa que eu percebi com o tempo foi que aí meus filhos já cresceram, né? Já estão casados. E eu observo nessa faixa etária deles, assim, que eles não pagam o preço de descascar a fruta, o legume, picar fazer um omelete com uma folha verde, tipo picar uma mostarda, picar um espinafre para colocar naquele omelete para enriquecer aquele alimento, porque é mais fácil só bater o omelete e colocar um queijo ralado, porque é mais fácil encomendar a comida, que nem sabe que tempero tem, o que tem na comida, do que fazer uma comidinha rápida. Um arroz com couve, uma salada de repolho, uma salada de alface. É difícil para eles, porque tem o tempo para a TV, o tempo para o celular, para as redes sociais, o tempo para os amigos, para sair, para encontrar alguém. E nessa correria, quem perde são as crianças. Me desculpem, tá? Quem tem filho pequeno aí, quem está nessa faixa etária, porque, assim, ó, é uma coisa que eu percebo entre os meus amigos, amigos dos meus filhos, nos meus filhos, né, mas, tem que colocar na criança desde pequeno essa coisa de demonstrar: "Eu tô comendo brócolis, eu tô comendo, eu tô te convidando para saber que sabor tem, para te dizer se gosta ou não", né.
tem que dar essa oportunidade, mas se o pai nunca come, e ele toma só Coca-Cola, e ele come pizza e lasanha, e sei lá o quê, e come 10 horas da noite, 11 horas da noite e vai dormir, a criança às vezes até fica acordada, é difícil, né, professora? Eu acho que é um consenso, assim, de muitas coisas, que não é só a mídia, mas é o nosso... Hábito. É o nosso hábito, e a gente deixar isso se instalar dentro de cada lar. Se a gente conseguisse fazer isso na nossa família, lutar pela nossa família, a gente já está fazendo alguma coisa pela sociedade, porque o nosso filho, ele leva esse exemplo para a escola, ele também leva para o amiguinho, né? Leva para outra família. E eu estou falando isso assim já de um tempo que eu venho percebendo, que eu venho fazendo isso, né? Uhum. É bem importante, né? Isso aí é tudo. Eu digo hábito, né? Eu sei que todo mundo, né, corre muito, trabalha muito, mas a hora de cozinhar, né, ensinar as crianças a fazer um lanche saudável, chamar eles para o ambiente da cozinha, ensinar a preparar, a descascar, né, a como fazer de forma mais natural possível, mais saudável possível, né, envolver tanto as crianças quanto os adolescentes na preparação culinária, né? E uma preparação culinária correta. Isso faz toda a diferença, não só naquele momento, mas para a vida toda, né? Desse indivíduo, porque ele aprendeu a cozinhar, ele aprendeu o que é saudável, o que não é, o que é importante fazer, o que não se faz, né? É bem interessante isso. E é ali no aprendizado, na troca, pode ser um momento, né, de convivência, porque a gente vê assim, muitas vezes as famílias nem se falam, né, não se enxergam, cada um para um lado, vão para a escola as crianças, os pais vão trabalhar e coisa, e quando vê, passa a semana, passa tudo e eles não se enxergam, né? Não convivem. Então, é um momento que pode ser utilizado para essa convivência, né? E que é bem importante. Outra coisa que a gente vê, assim, muito, né? Que não se senta mais à mesa para fazer as refeições, cada um pega o prato, serve, vai sentar em algum lugar, né? Ou é no computador, ou é na televisão, ou é em qualquer lugar. E o espaço de se alimentar também pode ser aquele espaço prazeroso de troca de ideias, né, de conversa, de planos, né, de planejamento familiar, um momento assim que deve ser, uma vez era assim, né, mais especial, mais assim, um momento mais silencioso, né? O certo seria desligar tudo que é eletrônico que tem na casa e parar aquele momento para observar o que foi feito, né? Ver o que tem naquele prato, né? Se alimentar com calma, sentir o sabor dos alimentos, né? Muitas vezes as pessoas só mastigam e engolem, não sentem o sabor, não sentem o prazer da alimentação, né? E isso compromete tudo, né? Compromete até o exercício de quem fez aquele alimento. Ó, todo mundo enche a pança lá, ninguém fala nada, todo mundo come rápido e sai correndo, né? Então, quem preparou aquela alimentação fica, né, se sentindo como, né? Desvalorizado. Pode falar, Bruno. Tu tá com o microfone fechado. Bom dia, professora. Bom dia. Hoje pela ideia da alimentação, dos jovens e crianças, poderia se cair naquela ideia de Aristóteles, a ideia do motor. A senhora já ouviu falar? Não? Tipo assim, a senhora tem um cavalo, por exemplo, um cavalo. O cavalo morre. Em físico, a senhora tem um cavalo, né? Na sua mente. O cavalo morre, mas deixa de ter a figura do cavalo na sua mente. Entendeu? Hoje se recai sobre isso. A alimentação, mesmo que você
possa mudar, não vai sair da mente das crianças. Uhum. A forma de alimentação, entre aspas, precária. Uhum. Entendeu? Sim. Isso vai perpetuando, professora, durante gerações. Sim. Entendeu? E eu acho assim que a única mudança para acabar com essa situação seria fazer o quê? É perpetrar novas ideias na cabeça desses jovens. Através da educação alimentar, né? Da educação, novas ideias. Entendeu? Porque Uhum. isso na sociedade já está mistificado, já se criou uma raiz. Uhum. Imagina Né? a importância, né, de a gente passar as informações corretas, né? Uhum. Trabalhar a educação alimentar, né, com as pessoas e com as crianças, né? Bem importante isso, né? É. Só isso que eu queria falar, professor. Tá bem, obrigado. Tu é da onde, Abrão? De Itabuna, Bahia. Oh, você está fazendo agronomia onde? Quê? Está fazendo agronomia em qual cidade? Qual? É 3 Passos, mas eu tô aqui em Itabuna porque é tudo online, né? Sim, que bom. Seja bem-vindo, então. Amém. Fica com Deus. Você também. Muito bom. Seja feliz aqui conosco por um Tá certo. tempo. Então é isso, pessoal. Acho que já falamos um pouquinho de cada aspecto, né? O Matheus quer falar? Pode falar, Matheus. O Matheus levantou a mão aí? Tá escutando? Sim. Bom dia. Bom dia. Não, é que tudo isso que foi falado agora aí, por último, né, recai sobre a bandeira da UERGS, né? Porque a UERGS pesa muito pela agricultura familiar, né? Sim. Pelo êxito rural, e se tu for parar para analisar tudo que foi falado aqui, é o que acontecia muito nas pequenas propriedades, que hoje tem pouca. Sim. Eu sou aqui de Cachoeira, né? Aqui o êxito rural é muito alto, né? Por causa da monocultura e coisa e tal. E a agricultura familiar, ainda mais agora na pandemia, né? Que a gente consegue enxergar melhor a falta que ela faz, né? Porque que nem ali, ó, almoçar todo mundo na mesa. Na pequena agricultor, nas famílias de pequenos agricultores, é assim. Sempre foi. Sim. Sabe? E comidas saudáveis, né? Que eles mesmos plantam, Produzem, né? sim. Produzem, e com a pandemia agora a gente faltou algumas coisas em alguns lugares, até aqui mesmo, né? Algumas coisas encareceram, como o arroz. Aqui encareceu muito, né? Sim, o alimento todo, como um todo, né? Acho que todo ele. E faltou também, né? Uhum. Então, e o pequeno agricultor foi as pessoas que menos sentiram isso, né? Porque por produzir, por estar lá fora, né? Por plantar em casa, eles sentiram bem menos que quem mora na cidade, né? Sim. Sabe? E é o futuro, assim, eu acredito, e a UERGS defende muito isso também, né? Uhum. Pequeno agricultor, e é um emaranhado de coisas, né? De benefícios que tem isso. Sim. E eu acho bem interessante essa bandeira que a UERGS carrega com ela, que é defender o pequeno agricultor, ajudar e incentivar, né? Uhum. É o foco, né, das agronomias. É o foco. Como, por exemplo, assim, ó, as cooperativas, né? Sim. Daí, tipo, tu planta ovo, o outro lá tem uns porquinhos, o outro tem um gado em casa, tu não vai ficar sem alimento, né? Se tu tem bastante agricultura familiar, tu não vai ficar sem na tua região, né? Sim. Mas aí, como tu tem monocultura, tu acaba ficando sem, porque daí tem que trazer de longe, né? Sim. E foi o que aconteceu, né? É um entrave, né? É um entrave, é verdade. Aí, a princípio, era isso. Sempre o acesso também a produtos da agricultura familiar, eles são cultivados de forma mais saudável, Mais saudável, mais sim. limpa, sem agrotóxico, né? Sim, sim.
Então, sempre a gente vai ter acesso a um alimento de qualidade, né? Um alimento Com que a gente certeza. chama verdadeiro, né? Então, sempre a gente vai estimular, né, e auxiliar nesse processo aí da agricultura familiar. Com Muito certeza. mais do que a monocultura já está implantada, as grandes propriedades já tem tecnologia, já tem tudo, né? Sim, Então, com certeza, para a produção de alimentos e para ter alimentos, né, na mesa dos brasileiros, 70% dos alimentos produzidos no Brasil vem da agricultura familiar. da mesa, né, do nosso dia a Isso, dia. do nosso Sim, dia a dia. Então, isso é muito importante, é né? muito importante. É bem lembrado. E fora o impacto social que isso dá também, né? Também, porque é a geração de renda, de emprego, né, de Sim, autossubsistência, de várias coisas, né, da várias qualidade de vida para aqueles produtores que estão ali também, né. É bem importante. É muito. Era isso. Joia, obrigada. Então, pessoal, por hoje era isso. A gente fez um breve resumo. Eu vou colocar para vocês, então, essa questão da pesquisa que foi realizada, né, durante a pandemia. E aí já vou colocar lá no Moodle para vocês. Isso já é uma aula gravada que eu tenho do outro semestre. Agradeço aí a presença de vocês. Agradeço por ter, então, hoje conhecido vocês, né? Pode falar, Matheus. Não, já teve uma aula ao vivo, né? Ou não? Não, essa é a primeira. Não, é que eu assisti uma aula ali que uma moça falava contigo, eu fiquei pensando, será que já teve aula síncrona e eu não vi? Não, aquela era gravada também. Ah, tá. Não, era uma dúvida que eu tinha, eu até te mandei uma mensagem ali no privado, ali no Sim, Moodle. eu vi. Aham. Não, mas E é a hoje, primeira síncrona. sim, e hoje eu tive problema também para acessar, que o meu Note estragou, e eu entrei pelo celular, só que no meu celular não tem meu e-mail institucional. Eu não consegui botar ele no celular, não sei, ele não aceita, não sei o que acontece. Então eu tô assistindo pelo meu e-mail particular, né? Mas tá valendo, era só uma dúvida que eu tinha mesmo. Não, Então, tranquilo. É a hoje é a primeira primeira aula. aula. É. Tá, muito obrigado. Tá bem? Então Tá tá. tudo certo. Joia. Então tá, gente. Um abraço para vocês. Bom fim de semana aí. Tem o feriado também. E até mais, então. Bom dia, professora. Fica com Bom Deus. dia. Tchau, Vocês prof. também. Tchau. Obrigado Tchau, pela professora. participação. Tchau, professora. Tchau, Obrigado. tchau. Feriado. Tchau. Até mais.